Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma dica de configuração gamer, um PC gamer para você rodar todos os jogos. Você vai conseguir rodar qualquer game em Full HD com altíssima taxa de FPS, mas não só isso. Nessa máquina você vai conseguir encarar inclusive resoluções mais altas, como um Quad HD ou um Full HD Ultra Wide, quem sabe um Quad HD Ultra Wide. Você vai conseguir explorar resoluções um pouco mais altas e também presets gráficos um pouco mais elevados. Essa é a configuração que eu, Júnior, montaria em 2024, prezando não somente ter uma boa experiência dentro dos jogos, mas também não exagerar no custo. Esse orçamento que a gente vai fazer hoje aqui, ele vai ficar por volta de 5 a 6 mil reais. Eu vou tentar fazer um meio termo entre essas duas faixas de valores. Eu sei, tá, que não é um orçamento baixo, que não é aquele orçamento mais baratinho possível, mas para orçamentos baratinhos nós já temos outros vídeos aqui no canal que você pode acompanhar, onde eu recomendo máquina de 3 mil, de 3.500, de 2.500 reais, entre outras faixas de orçamento. Hoje é a máquina que eu montaria e a máquina que eu recomendaria vocês montar para jogar a partir de agora, para você que de repente quer mirar num GTA 6 ano que vem, no outro ano, não sei, e você quer ter uma máquina que tem o potencial de rodar ele com uma certa facilidade. É esse nível de máquina que eu procuro montar hoje para mim ter essa certa folga. Bom, primeiramente, pessoal, no site da Pichau tá rolando a promo de Páscoa, é a Páscoa Gamer da Pichau, que temos aí descontos de até 88%. Aqui nessa listagem aqui você vai encontrar diversos produtos e preços especiais para você equipar o teu orçamento, tua configuração, inclusive algumas peças que vão aparecer nesse orçamento pode ser até que estejam nessa listagem aqui com descontos especiais. Então sempre dá uma olhadinha ali, porque sempre pode aparecer alguma coisa com preço bacana, beleza? Vamos primeiramente para o nosso processador, que é o cérebro de toda a operação da nossa configuração. É ele que vai comandar nossa placa de vídeo e comandar todos os outros componentes. Vamos começar aqui no menu processador. Nós podemos de Intel ou AMD, eu vou de AMD. Essa máquina vai ser Full AMD, tá? Placa de vídeo AMD e processador AMD. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, placa de vídeo, por que eu vou de AMD, na escolha que a gente vai fazer. Você vai ver que a diferença realmente é bem grande. Vamos aqui em menor valor, para facilitar o nosso filtro aqui na hora de buscar. E aqui nós vamos ter algumas opções aqui de processadores, como vocês podem ver. Para início aqui, ó, nós temos algumas opções que até seriam interessantes, ó. Por exemplo, o Ryzen 5 5500. O 5500 é uma opção interessante, tá? Ele caberia nessa configuração. Você poderia colocar ele. Se o teu foco for rodar em Quad HD, focar em alta qualidade, o 5500 ele faria sentido para essa máquina, porque você automaticamente colocaria uma taxa de FPS um pouco mais baixa na tua placa de vídeo, porque você vai estar rodando uma resolução maior, com uma qualidade maior, então vai ter menos FPS, o que daria menos trabalho para o processador. Logo, com a placa de vídeo que a gente vai equilibrar, você poderia colocar um 5500. Porém, como eu prometi para vocês, eu quero uma máquina que seja boa para Full HD, mas também para Quad HD. Então a minha escolha nessa configuração aqui vai ser o Ryzen 5 5600. Ah, Júnior, mas por que você não vai escolher o 5600 GT? Pessoal, para altas taxas de FPS, que é o que eu procuro nessa máquina em Full HD e Quad HD com uma qualidade gráfica maior, com uma taxa de FPS um pouco menor, mas principalmente para alta taxa de FPS, o 5600 GT ele não seria tão interessante, porque apesar de ele ter aqui, ó, 200 MHz a mais no Clock Boost, você com o Water Cooler aqui no próprio Precision Boost Overdrive trabalhando, você já vai conseguir ganhar esses 100 MHz, 200 MHz a mais no 5600. Porém, o que vai fazer a gente ter uma capacidade maior de ter FPS ali é o cache. E aqui nós temos 19 MB de cache contra 35 MB de cache. Então a minha escolha para Full HD, priorizando uma taxa de FPS mais alta, seria o 5600, porque ele vai fazer mais sentido para quem quer uma taxa de FPS maior. Agora, se você vai rodar só em Quad HD, por exemplo, o 5600 GT ele faz mais sentido, porque ele já tem o Video Onboard que serve como um backup para a placa de vídeo. Se acaso você precisar fazer uma garantia de uma placa de vídeo, você vai poder ter um Video Onboard ali para você utilizar. Além disso, ele é um processador que ele tem um clockzinho um pouquinho mais elevado por padrão, o que em algumas tarefas pode te dar uma performance um pouquinho a mais. Mas a minha escolha vai ser o 5600. Então vamos nele, como eu falei para vocês, para a proposta Full HD com muito FPS e Quad HD com FPS mais médio ali, é o que a gente vai precisar, tá? O 5600 vai se enquadrar legal. Placa-mãe eu vou filtrar aqui no cantinho, ó, a M4 e a M4G. Vamos dar um aplicar. Vou filtrar da mais barata para a mais cara, para facilitar na nossa busca aqui. Afinal de contas, a gente não tem 10 mil reais para gastar, né? Eu quero gastar o mais próximo possível de 5 mil reais, mas também que não estoure 6 mil reais. Tem que ficar no meio termo ali, tá? É o meu orçamento que eu acredito ser bem bacana para a gente montar uma máquina hoje em dia com muito potencial de longevidade. Placa-mãe, você pode pegar A520, B450 ou B550.
A 520 normalmente elas são de 2 slots, raro algumas exceções ali, são 2 slots de memória. Acho que a gente não precisa ficar nisso, tá? Com um pouquinho a mais, ó, você vai gastar R$400 basicamente numa 520. Uma pitadinha ali de grana a mais que você coloca, você consegue pegar uma B450 com 4 slots de memória, com um dissipadorzinho já melhor no VRM, um VRM um pouquinho mais preparado, tá? Então eu teria, por exemplo, o modelo da BioStar, mas eu também teria, ó, por um pouquinho a mais aqui, ó, eu teria o modelo da MSI. E esse modelo da MSI eu acho que ele vai te entregar um pouquinho mais, tá? Então eu pegaria esse modelo da MSI que é por R$499, tá? É uma MSI B450M Pro, o modelo VDH Max, tá? Ela já vem com 4 slots de memória, já vem com suporte ao nosso M2, que a gente vai utilizar nessa configuração M2, vem com dissipador já de VRM, é um VRM capaz de levar um processador de 65 watts, como 5600, então ela é uma placa-mãe aí que vai comportar tranquilamente a nossa necessidade, tá? Não viria necessidade de você colocar muito além disso para a proposta dessa máquina, beleza? Vamos comprar essa placa-mãe aqui que eu acho que tá de bom tamanho pra gente. Aqui no site você vai ver que você tem várias opções de cooler e water cooler pra você colocar. O 5600, ele não é um processador que é extremamente quente, mas eu entendo que dependendo da região onde você vai morar, talvez ele não seja, o cooler box não seja o suficiente para uma demanda de calor num lugar que a temperatura é de 35 graus, 40 graus, tudo mais. Então, vamos colocar um water cooler por padrão de 120 mesmo. Ó, aqui na segunda aba tem algumas opções de water cooler. A primeira que eu vou colocar aqui, ó, já é esse aqui, ó. Porque esse water cooler a gente tá fazendo uns testes que vai sair em breve no canal para vocês e é super bacana, tá? O water cooler da Mancer é o Mystic G1 e ele é com LED ARGB. Então é aquele LED endereçável que você consegue fazer o controle do LED e tudo mais, tá? Vamos aqui memória DDR4, vamos dar um aplicar, vou filtrar por menor valor. O que eu procuro aqui em memória RAM, pessoal? Eu procuro 16 GB, pelo menos, então tem que ter 2 pentes de 8, tá? No mínimo, 2 pentes de 8. Quer uma longevidade muito maior, uma folga muito maior, pra você trabalhar com OBS, pra você fazer uma livezinha, etc. 32 GB, tá? Hoje não sai um valor tão alto se você colocar 32 GB. Então daria pra você colocar. O que mais que eu procuro? Trabalhar em dual channel. Então tem que ter 2 pentes de memória ou 4 pentes de memória, tá? 2 ou 4. Você vai decidir na tua máquina. E outro ponto é, para o Ryzen, para a gente tirar uma boa performance deles, frequência 3200 MHz, que não é caro e sai numa performance bem bacana pra gente, e também que trabalhe ali, né, com uma latência 16, por exemplo, que eu acho que é o agradável para 3200 MHz. Dentro dessa proposta, eu acho que a memória mais barata que nós temos, semana passada a memória mais barata era a Dantalion, tá? Essa Dantalion aqui era a mais barata. Essa semana nós temos a Banshee que entrou em promoção. Então, nessa semana aqui a Banshee, ela tá saindo por R$ 117,99. Ela é 8 GB, como eu quero, cada pente, 3.200, latência 16. Dá pra gente pegar esse carinha aqui, ó. Se você for comprar com proposta só pra jogar, pode pôr 8, ou 16, na verdade. 8 não coloca, pelo amor de Deus, não coloca 8. Coloca 16. Duas memórias aqui, dual channel, 16 GB. Isso aqui é pro cara que vai jogar. Depois lá na frente você pode fazer um upgrade, fica legal, tá? Você pode fazer um upgrade que vai ficar legal. Então deixa 16 agora, depois você vai lá adiciona mais 2 pentes, fica com 32. É uma opção que você tem, você não precisa comprar tudo agora. Eu vou fazer o simulado aqui que você vai comprar tudo agora. Então vamos colocar 32 já, para ver o projeto final como ficaria lá na frente. Vai ser 32 GB de memória RAM. Aqui você tem folga para você ficar com o OBS, fazendo live, você pode utilizar ali o Discord, com o Spotify aberto, com o navegador aberto, você pode jogar. Cara, você tem memória aqui de sobra pro teu hardware, tá bom? Agora que a gente já colocou nossa memória RAM, não vamos colocar a placa de vídeo, vamos deixar a placa de vídeo por último, uma surpresinha. Vamos colocar primeiramente SSD e combina no restante das peças, e a placa de vídeo a gente coloca por último, até pra gente ver quanto vai sobrar de grana aqui pra gente, né? Vamos colocar aqui em menor valor o SSD. Galera, aqui é uma questão muito pessoal. Eu falo assim, o importante é você colocar um SSD. Você pode comprar um Kepler L da Pichau também, que dele entrega 3.200 por 2.100. Tá vendo que a escrita desse aqui é a leitura desse aqui, ó. Então a leitura desse aqui já é bem mais elevada. Eu vou colocar o Kepler L, que eu acho que vai casar legal, tem uma velocidade maior e a diferença é R$10, tá? Eu colocaria o Kepler L, já vem com dissipador e tudo mais, já que a minha placa-mãe também não tem o dissipador no M2, bacana porque dele já tem o dissipador no próprio SSD, tá bom? Tem aqui também o Hover de 1 TB, esse outro modelo de Hover aqui, ó, que você poderia pegar, também é uma opção. Esse é 2.200 de leitura por 1.700 de gravação, mas eu vou nesse aqui, tá? Vamos no Kepler L, que eu acho que é o que faz mais sentido pro meu caso. 10 pila de diferença, não vai matar a nossa configuração e vai deixar ela bem rápida com armazenamento de 1 TB. E aqui na fonte, ó, já mentalizando a placa de vídeo que eu vou colocar,
Eu vou filtrar aqui por menor valor e eu vou buscar uma fonte entre 600 e 650 watts. Não precisa ser mais do que isso. Quer colocar mais? Pode colocar. Se lá na frente você quiser trocar o processador por um Ryzen 7 5800X 3D e a placa de vídeo para uma 4080, vai ser bom você ter uma fonte superior. Mas se você pensa em ter placas do segmento mid, tá, para baixo, nas próximas gerações, que é onde geralmente a maioria das pessoas miram, uma fonte de 600, 650 vai dar conta. Historicamente, a gente vê que independente da geração que você tá, uma fonte de 600 ela sempre dá conta de placa. Então lá no tempo da 960, uma fonte de 600 dava. Na época da série 1000, uma 1060, por exemplo, uma fonte de 600 dava. Uma 1070, uma fonte de 600 dava. Na série 200, uma fonte de 600 também dava com a placa mid. Na 300 a mesma coisa e na 400 agora a gente pode ver que é a mesma coisa. Se a gente for comparar por NVIDIA, né? Uma 4060 Ti de 16 GB vai numa fonte de 600, uma 4070 também vai numa fonte de 600. Então, é esse nível que eu queria focar pra vocês, tá? Isso que a gente tá falando de NVIDIA, da AMD é a mesma coisa, tá bom? Isso mostra pra gente que no futuro, né, as próximas placas mid também vão ser suportadas por uma fonte de 600. A tendência é que elas continuem, tá? É que mantém esse padrão. Tá, historicamente é isso que acontece, né? Então vamos ver se vai se manter, provavelmente vai. Tenho aí 12 anos, 13 anos de experiência já nisso aqui e nunca alterou. Então eu acho que não vai alterar tão cedo, né? Fonte de 600 watts aqui que foi testada pelo Tech Lab. Ronaldo Bossari testou ao vivo, mostrou a performance dessa fonte, mostrou que ela é uma fonte que entrega tudo que promete, é uma fonte de qualidade e que é segura para você colocar no seu computador. Fonte Mancer Thunder 600, 267, fonte num preço bem interessante, sai bem barato para você colocar na sua configuração e vai dar suporte tranquilo para nossa placa de vídeo e todo o nosso hardware. Então vamos adicionar aqui no carrinho, vamos comprar, já gastamos 2.653, 2.653, estamos chegando em 3.000 e a gente nem colocou placa de vídeo ainda, hein? Mas lembra que o nosso orçamento é entre 5 e 6, né? Eu acho que vai dar para montar coisa legal. Vamos ver aqui, vamos lá, fonte, vamos de gabinete agora, né? Vou de gabinete. Gabinete eu vou fazer o mesmo procedimento, vou filtrar aqui por menor valor. Gabinete é extremamente pessoal a escolha, você tem que escolher de acordo com o teu gosto, afinal de contas ele é a casca que fica fora do teu computador, então é o que você vai ver todo dia. Se você não se sentir agradado por aquele gabinete, né, não ser um gabinete que esteticamente te agrada, a máquina não vai ficar com uma experiência legal, né? Você tem que gostar também do que você tá vendo ali. Eu vou focar num gabinete que não é muito gigante, mas que ele vai dar um suporte legal, vai ter ventoinha e tudo mais, tá? Vamos avançar aqui, ó. Eu acho que ele tá na terceira página. Você pode escolher o da tua preferência, tá? Eu não colocaria gabinetes acima de R$300, tá? Abaixo de R$300 eu colocaria. Nessa máquina, acima de 300, não vejo necessidade. O gabinete que eu colocaria é esse aqui, ó. Gabinete Mancer Goblin V2. Gabinete frente mesh, em cima todo mesh, na parte de trás também, passive cover, é no padrão Mid Tower, que vai comportar no padrão Micro ATX Mid Tower nossa placa mãe tranquilamente, vai suportar o nosso water cooler e também nossa placa de vídeo. Um gabinete bem ventilado, esteticamente bonito, que já vem com 3 ventoinhas de fábricas com LED, então ele já é bem completinho. Tá? Já vem 3 ventoinhas na frente. Aí no nosso water cooler tem mais uma. A gente vai colocar atrás, certo? Você deixa o water cooler lá atrás, você vai ter um push and pull ali perfeito. No caso, não é um push and pull, não, mas um fluxo de ar dentro do teu gabinete contínuo, mantendo uma boa refrigeração. Depois você pode adicionar até mais ventoinha. Acho que no orçamento vai sobrar dinheiro, dá para colocar mais ventoinha depois. 2.848,89. E agora vamos para a nossa placa de vídeo. E aqui vai entrar a nossa discussão. Como eu falei para vocês, eu vou de AMD. E eu vou mostrar para vocês o porquê, ó. Vamos em hardware, placa de vídeo. Vou abrir numa aba AMD e vou abrir no outro GeForce, tá bom? Primeira coisa que vamos analisar aqui. Várias placas de vídeo, tá? Várias placas de vídeo aqui pra gente olhar. Vários modelos interessantes que poderiam tratar. O modelo que a gente vai focar aqui é o modelo mid para high. Então a gente tá falando de uma 7700 XT. Tá aqui, ó. Vou filtrar para vocês verem no carrinho. Por que você vai escolher a 7700 XT, Júnior? Olha o preço da 7700 XT. A mais barata. A mais barata de uma marca boa, triple fan, gigante, bonita, tá? Bem refrigerada, R$ 3.049,99. Qual o nível de performance de uma 7700 XT? Ela é igual para melhor que uma 4070. Igual para melhor que uma 4070. Tanto é que a NVIDIA foi obrigada a lançar a 4070 Super para conseguir fazer frente a isso aqui, ó, que estava chegando, tá? Essa placa de vídeo 7700 XT que chegou da AMD,
ela acabou meio que atrapalhando a 4070, porque a 4070 custa 800 a R$1.000 mais caro do que essa placa de vídeo. E não justifica, porque ela é basicamente igual ou melhor do que uma 4070. Aonde que ela perde? Aonde que tá o elefante na sala aí, Júnior? Ray Tracing. Você vai jogar com Ray Tracing? Ah, eu vou jogar com Ray Tracing, Júnior. Então você vai numa NVIDIA, porque a NVIDIA ela tem um pouquinho mais de performance em Ray Tracing, mas também não é nada de absurdo. Essa placa de vídeo aqui, ela entrega a performance de uma 3070 Ti em Ray Tracing, de uma 3080 em Ray Tracing, então não é nada de absurdo. É a placa que até anteontem era uma das melhores opções para quem vai jogar e com Ray Tracing e tudo mais. Então não é nada de absurdo. Além disso, ela tem as últimas tecnologias da AMD, que é bacana. Tem o FSR3 já com gerador de quadros e tudo mais, o Fluid Motion, pack de tecnologias da AMD todo ali para vocês, tá bom? 3.049. Para não falar que eu tô sendo injusto, vamos entrar aqui na NVIDIA. Se a 4070 custasse R$3.300, R$3.200, eu compraria a 4070 de olho fechado. Só pela facilidade que ela vai me dar, eu não precisar me preocupar com o Ray Tracing. Se eu quiser jogar, vai estar ali para mim ter um pouquinho mais de performance. Não que isso vai fazer muita diferença para mim, porque o jogo que eu jogo nem tem Ray Tracing. Tá? O gerador de quadros é que faria diferença para mim. Mas a AMD também tem. Então vamos pegar aqui a 4070, ó. 4070 e 4070 Super. Para não falar que eu sou injusto, vamos filtrar, menor valor. Olha o preço da 4070 mais barata que tem. 3.889. E é a 4070 mais barata que tem. É o modelo Dual Fan, tá? É o modelo Dual Fan. A gente tá falando aqui de uma Triple Fan gigantona, tá? 3.049. Com diferença de R$850. A 4070, ela é R$850 mais caro para perder para a 7700 XT. Aí vamos falar de alguém que é melhor do que a 7700 XT, sem sombra de dúvida, em todos os jogos e todo o cenário ela vai ser melhor, é a 4070 Super. Por isso que a NVIDIA lançou ela, porque ela era uma resposta à 7700 XT. Vamos ver aonde está a 4070 Super, ó. Não achei ainda, aqui ó. A primeira 4070 Super tá aqui. Ela é R$1.300 mais caro. Para não ser injusto, ela é R$1.250 mais caro do que a AMD. Cara, R$1.250, eu pego esse R$1.250 e eu não compro aquele processador e aquela placa-mãe e aquela memória, e eu junto com o dinheiro que eu ia gastar naquele processador, naquela placa-mãe e naquela memória, e eu monto um kit AM5. Eu migro o processador para o 7600, eu migro a placa-mãe para uma B650, e eu migro a memória RAM para 32 GB, 48 GB da DDR5. Você entender, tá? Tem lugar melhor para você colocar o teu dinheiro. Eu não colocaria nessa faixa, nesse orçamento aqui não, tá? Falando o que eu montaria. Então, placa de vídeo vai ser a 7700 XT. Não sei se faz sentido para vocês, para mim faz total sentido, tá? É aonde eu colocaria. E o orçamento ficou exatamente aonde nós miramos, que era entre R$5.000 e R$6.000. Sendo mais preciso, na data que eu estou gravando esse vídeo, R$5.898,88. Ah, Júnior, mas como que você tem certeza que uma 7700 XT vai rodar GTA 6 lá na frente, por exemplo? Cara, não faria sentido não rodar. Se o GTA 6 vai sair para a geração atual de console, logicamente ele vai ser suportado pela geração atual de placas de vídeo, que uma placa de vídeo dessa aqui já é 2 vezes mais forte do que o console. Chutar por cima, grosso modo, tô chutando assim um valor assim aleatório, mas grosso modo deve ser 2 vezes mais forte do que um console da atual geração. Óbvio que não tem otimização, software e tudo mais, mas é poder de fogo, cara. Essa placa é poderosa. Ela tá sobrando com folga os jogos atuais. Quando a gente viu que lançou o GTA V lá atrás, a placa que eles recomendaram para rodar ele no mínimo era uma 8800 GT. Na época já existia 760, que era 8, 9 gerações depois. E a placa atual era que eles estavam recomendando era de 8 gerações para trás. Então não faz sentido que a placa que vai lançar para o GTA 6 como mínimo ou recomendado vai ser uma placa de vídeo que não seja comportada de 2 gerações para trás. Afinal de contas, GTA 6 está na porta. Ano que vem ou no outro ano no máximo tá aí. Entendeu? Então essa máquina que vai rodar, beleza? Se você curtiu essa configuração, não esquece de acessar o link lá embaixo, se inscrever no canal da Pichau, dá uma conferida lá embaixo em todos os links, vê se você se agrada do preço, da configuração, altere à vontade e comenta lá embaixo outros níveis de orçamento que vocês querem ver aqui no nosso canal, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, um joinha e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!